De volta com o programa Observadores deste domingo, hoje recebendo aqui a Magda e a Cristina, que são diretoras da Associação Comercial, representam as mulheres na diretoria da Associação Comercial. Temos outras, né, mas vocês, também pela nossa convivência dentro da Associação Comercial, são duas das mais militantes. E a gente está muito orgulhoso de recebê-las aqui. Bom dia, Magda. Bom dia, Patrick. E muito obrigado pela tua presença aqui conosco. O prazer é nosso. Obrigado também, Cristina, por estar aqui conosco. É uma satisfação, Patrick, estar aqui com vocês. Vocês têm... Eu vou tentar, no nosso bate-papo, não ser clichê, né? Às vezes a gente é muito clichê com as mulheres ganhando espaço, mulheres... Eu penso que, ao invés de nós tratarmos como mulheres ganhando espaço, vamos tratar como mulheres ocupando o seu espaço, que é de direito, né? E vocês têm representado isso muito bem nessa militância, pelas mulheres participando mais, tendo uma voz mais ativa, principalmente no momento que a gente está estamos todos o país está vivendo uma crise, o nosso comércio está vivendo uma crise e a gente precisa cada vez mais de ideias, de inovação, de acreditar também, né? Não adianta a gente viver na maré do pessimismo e não acreditar que a gente pode encontrar os caminhos para dar a volta por cima. Vocês representam muito bem isso porque são mulheres de êxito nos negócios de vocês e também são pessoas que trabalham muito com isso, com o ânimo, com vamos para cima, vamos atrás. Então eu queria que você comentasse um pouquinho isso, Magda, como é que está hoje a inserção da mulher como uma liderança no meio empresarial em Marabá. A primeira coisa, você falando sobre a questão de espaço, eu visualizo o planeta Terra, visão macro. E eu vejo que nós somos mais de 7 bilhões de habitantes na Terra. Então você se vê no meio de 7 bilhões, é complicado, mas aí você traz essa visão macro, aí você chega no mapa do Brasil, aí você chega aqui em Marabá, e aí você acha o seu espaço aqui, acha o seu endereço, né? Então, são duas coisas que eu penso que nós temos, e que nós temos que ter e conviver o tempo todo, com a visão macro e com a visão micro. Aonde eu estou, que é nesse macro, e o que eu sou, que é esse micro, aqui é onde eu vivo, aonde eu convivo todo dia, aonde eu me levanto todo dia para poder travar o meu cotidiano, de trabalhar, de atender às minhas responsabilidades, né? De honrar com o meu trabalho, de estar com as pessoas com quem eu trabalho e de ganhar o pão de cada dia. Então, eu vejo assim. Então, quando a gente se vê assim, às vezes a gente até esquece que é uma mulher. Você vê só como um ser humano, uma pessoa que se levanta e vai trabalhar. E a maioria das mulheres, muitas mulheres, eu penso, elas até esquecem às vezes esse lado feminino, de ser aquela coisa do gênero masculino, feminino. A gente começa a se ver só como mais um ser humano que se levanta para ir buscar as conquistas do dia a dia, né? Quando a Constituição Federal diz que nós somos iguais em direitos e em obrigações também, aí a gente esquece. A gente tem que esquecer isso, porque a partir do momento que nós somos iguais em direitos e obrigações, acaba a questão do gênero feminino e masculino. Não é um debate do dia a dia? Não costuma ser um debate do dia a dia. Não é para nós, não. Porque eu até estava dizendo outro dia, numa rede de Facebook, falei, gente, o governo só vê o meu CPF. Quando eu chego em qualquer instituição pública, a pessoa pergunta assim, seu nome, senhora? Aí você diz o nome. Aí ele fala assim, CPF, aí você dá o CPF. RG, pronto. Você virou só mais um número. Então, assim, a questão de ser mulher, ela não costuma ser observada, não pelo governo, não pelas instituições. Nós é que temos que estar preocupados em ocupar o espaço que é nosso, enquanto seres do gênero feminino. E que somos, como você falou, esses 50% da população de Marabá. Né, Cristina? Cristina, tu estás à frente de um negócio familiar em que tu tens trabalhado progressivamente para ter os teus filhos na liderança desse negócio, né? Ou seja, você é a figura central que puxa isso, mas você tem cada vez mais alimentado que eles estejam à frente do negócio, que eles criem o gosto pelas situações. Como é isso para figuras femininas ser essa liderança e esse exemplo para o restante da família?
Patrick, aconteceu tudo com muita naturalidade, né? A situação em que nós nos encontramos, da noite para o dia, levou a essa parceria. Então, os meus filhos, eles cresceram, passaram a fase da adolescência, já contribuindo com os negócios da família. Claro que respeitando a idade e o tempo de cada um, o amadurecimento de cada um. Perfeito. Mas a figura, nesse caso da mãe e da mulher empreendedora, ela acaba sendo trabalhado com mais peso, porque você lidar com filhos, ao mesmo tempo que é gostoso, também é um pouco mais complicado, porque a mãe acha que é tudo muito natural, que filho deve ser conduzido, obediente, mas não é bem assim, né? Então o homem naturalmente tem uma forma diferente de ver, de administrar, de se comportar. Isso tudo deve ser respeitado, tanto as ideias e opiniões, como o tempo de amadurecimento de cada um. Perfeito. Tanto que após os 22, 23 anos de cada um, eles já assim, se posicionaram nos negócios e nos últimos 4 anos, posso assim dizer, em relação à pizzaria, eu tenho trabalhado mais como uma conselheira, uma orientadora e dando o meu feedback enquanto cliente. Então, eu vou muito à pizzaria, me comporto e me posiciono como cliente. Deixo as sugestões, as observações e assim tem sido conduzido. Acredito que com êxito. E é satisfatório você ver o resultado desse trabalho que foi conduzido assim, dessa forma. Nesse ano também, 2016, foi mudado o foco da loja Vogue, quando passei a administração também, diretamente para o André, e ele mudou o perfil da loja. Vogue André hoje é um dos seus filhos. É um dos meus filhos, o meu filho mais velho. E ele hoje colocou a Vogue toda com a confecção masculina, que também tem tido um êxito bastante satisfatório. Que show. Magda, e hoje a Associação Comercial, como é que vocês estão vendo o trabalho da Associação Comercial? Eu sei que vocês fazem parte da diretoria também, como é que você está vendo hoje a inserção da mulher no associativismo? Lá na associação, eu fiquei um tempo, né, a Cristina também, nós ficamos um tempo lá mais acompanhando. A partir de 2010, eu particularmente comecei a participar mais ativamente, decidi que estava na hora de ser mais disciplinada, me convidavam para as reuniões, eu ia, porque não adianta você querer fazer parte de uma coisa, ser convidada e não ir. Às vezes eu até faço essa crítica com as mulheres mesmo. Nós convidamos as mulheres para participar de algumas coisas, elas não vão. Você tem que ir. E os convites não são formais. Eu chego para uma amiga, ela é empresária, digo, vá para a reunião tal dia. Era assim que faziam comigo. Eu decidi que eu seria mais disciplinada, que eu iria acompanhar a associação mais de perto. A partir do momento que eu comecei a ir mais, eu comecei a ser mais exigida também, mais requerida. Os próprios colegas começaram a perceber que eu estava lá e começaram a me inteirar das situações e estarem felizes por eu estar ali. Então, a partir dali, eu comecei a acompanhar mais a miúde. E a partir do momento que eles perceberam que nós estávamos mais presentes, começamos também a ter mais responsabilidades. Perfeito. Começaram também a delegar missões e coisas para fazermos. Chegou uma hora que foi sugerido que participássemos da diretoria, né? Foi convidada a Cristina para ser diretora e a Cristina acabou sugerindo outros nomes de mulheres. Aí me convidaram, eu fiz a mesma coisa. Foi engraçado, porque quando ela sugeriu, entre os nomes ela sugeriu o meu. Quando me sugeriram o nome, eu sugeri o dela, justamente porque a gente vivia se vendo, se encontrando, e a gente trabalha muito junto há mais de década, né, Cristina? Acho que a gente está há mais de 20 anos aí trabalhando junto em todas as coisas que acontecem por aqui. Toda a ação, todo evento que aconteceu nas últimas 2 décadas, nós estávamos sempre juntas. Então, assim, naturalmente, estar na associação comercial, estarmos lá na diretoria, eu vejo como um processo natural e como uma coisa que tinha que acontecer naturalmente. Mas eu vejo que poderíamos estar
muito mais participativas e muito mais ativas. Ainda não está como nós queremos, porque hoje na diretoria, considerando esse percentual de mulheres na cidade de Marabá e considerando o número de empresas hoje em Marabá que são gerenciadas por mulheres, poderíamos ser mais diretoras sociais, né? Mandar um abraço aqui para o nosso presidente, Ítalo Pojucan, que eu sei que ele deve estar vendo, né? E assim, ele nos deixa muito à vontade. Outro dia, eu até lembrei de uma musiquinha do Caetano Veloso, acho que é do Caetano Veloso. Por que você me deixa tão solta? Não tem isso? Ele dá a corda, ele deixa a gente à vontade. Pode fazer. Outro dia eu liguei, eles estavam numa reunião em Parauapebas, eu liguei para saber de uma situação. Ele falou, não, pode mandar ver aí, manda ver, assina embaixo. Mas você sabe o que nós vamos fazer? Não sei não, mas eu sei que vocês estão fazendo bem, pode, tem meu apoio. Eu falei, gente, eu não entendi. Sabe assim, deixa a gente muito à vontade para fazer as coisas. Eles dão essa liberdade de ação. Que bom. Cristina, e como é que você está vendo a economia hoje em Marabá? Como é que... Eu sei que vocês estão em duas áreas que talvez não sintam tão diretamente alguns problemas que a gente está tendo. Uma é a escola de idiomas, a outra no ramo de alimentação, que são coisas que eu vejo que as pessoas continuam demandando esses serviços, mas com certeza em alguma medida vocês sentem um reflexo disso. E você está no comércio há muito tempo aqui em Marabá. Sim. Como é que você vê hoje a situação do comércio de Marabá, que é uma mola propulsora da economia de Marabá, sempre foi? Patrick, eu vejo assim, eu faço uma análise, e essa análise é minha mesmo. Marabá hoje sofre mais economicamente porque com o advento, com a entrada do shopping, a chegada de grandes empresas em Marabá, como o Mateus, a ampliação do Colinas, e outros segmentos com venda de menor valor, mas na soma total, podemos chegar ao número de aproximadamente 50 milhões de reais. Essas empresas têm sede em outras capitais. Vamos fazer uma conta fácil? Que essas empresas, ao somarem o total de faturamento de 50 milhões, elas deixam 20% do faturamento aqui na cidade, para pagamento de funcionários, manutenção de carros, ar-condicionado, essas coisas operacionais. Sobra apenas 10 milhões para Marabá. 40 milhões estão sendo retirados de Marabá aproximadamente há 30 meses. Treinados. Abriu-se uma ferida e essa ferida sangra todo mês. Nos meus cálculos, penso que demoraremos mais pelo menos outros 30 meses até que essa engrenagem ela se encaixa novamente, porque ela desencaixou. Então, você percebe que outras cidades na região sofrem também, mas não tanto quanto Marabá tem sofrido. Então, nós vamos demorar, nós precisamos buscar alternativas para que isso seja amenizado num tempo menor. Acredito que é possível amenizar, mas o estrago aqui já foi feito. E o que eu lamento é que essas empresas, elas ocuparam um espaço que eram de empreendedores de Marabá e que reinvestiu em Marabá o seu dinheiro, o seu lucro. E fora isso, todos eram muito participativos com a cidade, com a comunidade. Investiam em treinamento, capacitavam pessoas. Investiam na comunidade, ajudavam a comunidade, participavam dos eventos, até fomentavam os eventos. E hoje Marabá, podemos dizer que está órfão. As empresas que mais participavam, elas foram trocadas, substituídas, né? E a comunidade teve uma mudança muito grande no cenário comercial de Marabá, né? Com certeza. Ou seja, empresas, é o que a Cristina está falando, empresas tradicionais que eram do gosto do marabaense, né? E que tinham, como vocês estão falando, elas tinham um retorno social muito forte. Essas empresas, de uma hora para outra, deixaram de existir, né? Nos últimos 4 anos aí. Interagiam, 4, 5 né, anos. ativamente. Eram muito participativas, eram empresas assim, que acabavam sendo uma extensão, né, da comunidade. Muitas vezes
a própria empresa. Eu falo isso porque nós vivemos isso. E como você estava perguntando, a Magda, em relação à associação comercial, eu vivo a associação comercial desde quando o André foi presidente, em 98. De lá para cá, eu não me desliguei da associação comercial. Fiquei fora da diretoria 1 ou 2 mandatos. Só para explicar para os nossos telespectadores, quando você está citando André Barbosa. O falecido André Barbosa. Que foi presidente da associação comercial, era teu marido, né? E é essa pessoa que nós estamos citando. Mas pode continuar. Então, e assim, é doído você ver uma cidade hoje em crise, né? Porque o nosso trabalho, desde a época, eu vou falar então de 98, que foi a presidência do André, por 2 mandatos, inclusive. Então, nós sempre buscamos fortalecer o comércio local. Fizemos várias campanhas, fortaleça o comércio local. E hoje já não existe isso, então é o trabalho que, de certa forma, eu e Magda fomos convidados a participar do Projeto Rede, onde nós estamos tentando retomar essa ação de fortalecer o pequeno, de fazer com que ele seja visto. E assim, precisamos, Patrick, ir além. Precisamos disseminar a ideia do associativismo, como você citou, e oferecer, mostrar para o pequeno lojista, pequeno empresário, empresária, de que precisamos fortalecer a associação comercial. Quando nós convidamos, vem logo uma cobrança. Mas o que a associação tem a oferecer? O que eu ganho com isso? O que eu ganho? Eu vou pagar mensalidade por quê? Cristina, eu vou te interromper um pouquinho. Você já citou o tema que a gente vai conversar no próximo bloco, sobre a rede de mulheres. A gente tem muito a conversar sobre isso. Mas a gente vai para um rápido intervalo e nós voltamos em seguida, ainda aqui na telinha da TV Correio SBT. Voltamos após o intervalo.